tá? A resposta de hoje. Vamos ver qual é a pergunta. Quais mais outras principais diferenças entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo? Qual outras mais diferenças? A gente já viu algumas em dias passados, ontem e também há uns 2 ou 3 ou 4 dias atrás, tá bom? Vamos ver as diferenças que a gente marca hoje. Então, o texto, a resposta vem assim. Um terceiro grupo de diferenças. Normalmente, há 3 tipos de deuses ao nosso dispor. O primeiro tipo somos nós mesmos. Nosso egocentrismo. O segundo tipo é Jeová. A compreensão violenta de Moisés sobre a revelação divina. O terceiro tipo é o Deus revelado em Jesus. Quanto mais prioridade damos ao primeiro, nós, eu, meu egocentrismo, quanto mais damos ao primeiro, mais perto do segundo a gente fica. Quanto mais mais eu estou voltado para esse Deus interior egocêntrico, mais parecido com Jeová eu fico, mais perto de Jeová eu fico. Que mais? Mais perto do segundo ficamos. E Moisés não estava longe dessa situação, não por maldade, mas por seu temperamento e a própria prepotência herdada dos hebreus. Este é o caso do cristianismo joio. O cristianismo joio é apaixonado por Jeová, o violento, o que mata, o que entra e destrói tudo. O joio ama esse tipo de Deus. O cristianismo trigo é salvo e guiado pelo Espírito. Cada salvo está no processo de parecer com Jesus, e isto o afasta de Jeová, de Moisés. Uma boa diferença que a gente pode perceber aí, né? Muito bem. Então vamos ver. 2. Grande julgamento. Numa parábola, Jesus menciona que as ovelhas estavam salvas pelo fato de serem novas criaturas e terem o espírito que os levavam a algumas situações impossíveis ao joio. Sensibilizar-se com o pobre, com o criminoso preso e com o estrangeiro. Vou repetir. Impossível ao joio, tá? O cristianismo trigo, ele sensibiliza-se. Né? Jesus diz, olha, vocês estão salvos porque eu fui pobre e vocês cuidaram de mim. Eu fui preso e vocês me visitaram. Visitar aí não é dar tchauzinho, não. É visitar, é sentir, sensibilizar-se com a situação do preso. Isso é impossível ao joio, porque o joio acredita que bandido bom é bandido morto, nada de preso, morto. Entende? Então, vocês são salvos porque eu fui pobre e vocês cuidaram de mim. Eu fui preso e vocês me visitaram, cuidaram, me acolheram, tá? E eu fui, cadê o outro? Eu fui estrangeiro e vocês me aceitaram como estrangeiro. Sabe o que é que o joio crê? O joio crê, não queremos. O que é que a América faz? Ela bota muros para ninguém entrar no país. O estrangeiro não é bem-vindo, porque vocês vão estragar a nossa economia, vocês vão estragar a nossa vida. Vocês não são bem-vindos, não. Faz um muro enorme, fiquem do lado de lá. Isso é próprio do joio. Compreendeu? A Europa faz a mesma coisa.
Fiquem do lado. A gente não quer vocês aqui, não. A Europa ainda tem... A Inglaterra, outro dia, recebeu os estrangeiros, botou num avião, botou uma mala de dinheiro no avião e mandou de volta para a África. E disse assim, olha, esse dinheiro aqui é para o governo, cuide do seu povo. A gente não quer estrangeiro aqui, não. O joio age assim. Mas Jesus disse, vocês estão salvos porque eu fui pobre e vocês cuidaram de mim. Eu fui preso e vocês me visitaram. Eu fui estrangeiro e vocês me amaram, me receberam. Isso é próprio do trigo. Entendeu? O joio compreende em seu egocentrismo que é preguiçoso, no caso do pobre, o outro é bandido, o preso, não é? E o outro é aventureiro, merecem, e ainda é muito pouco o que estão passando. Se virem, o joio tem essa mente, não tem a mente de Cristo. Terceiro, capitalismo. Em toda a história, desde 9.000 anos antes de Cristo, quando a Revolução Agrícola, a ganância do capitalismo foi criada, né, por não religiosos, porém foi apoiada, alimentada e mantida pelo joio por religiosos amantes do lucro, da exploração. Com isto, os ricos sempre foram bajulados, defendidos, protegidos e invejados pelos religiosos joio de cada religião em cada época. O cristianismo trigo rejeita e se cala por estar desinformada sobre o capitalismo e suas maldades. O cristianismo joio encontra 1000 motivos em Jesus para praticar, defender e elogiar esta causa de todos os males do mundo, como diz a Bíblia. O trigo rejeita, se cala, mas rejeita o capitalismo. O joio não, ele abraça, ele ama, ele encontra justificativas. Esse aqui é que é o de Deus. O rico tem que ficar mais rico e o pobre tem que ser mais explorado. É a cabeça do joio. Entendeu? 4. Dividir com os pobres. O joio, não sendo guiado pelo Espírito, não desenvolve a mente de Cristo, não tem misericórdia, é indiferente às necessidades e injustiças sofridas pelo pobre. Encontra 1000 motivos para não se sensibilizar com isto, a não ser que seja estimulado por alguma razão exterior, como exibicionismo ou vantagens materiais. O joio ama a fila do osso. Ama. Aquilo não muda nada nele. O trigo, ao contrário, sofre não só com as limitações da pobreza, mas com os fatores que promovem tais limitações. O joio é ilustrado na Bíblia por Safira e seu marido, enquanto o trigo é ilustrado por Barnabé, José de Arimateia, Zaqueu e outros. Totalmente diferentes. Ecumenismo. Jesus praticou isto com o judaísmo e nunca lhe fez diferença saber a religião ou a denominação religiosa de qualquer pessoa que estivesse com ele. O trigo não tem dificuldade com isto, embora por causa da teologia intolerante que o joio cria e impõe de muitas maneiras, o trigo se abstém da prática para evitar os julgamentos e condenações que sofreria com isto. O joio, por sua vez,
mantendo seu espírito prepotente e violento, é radicalmente contra qualquer envolvimento com credos e práticas religiosas diferentes. O ecumenismo, para o trigo, é aceitável conviver com pessoas de outras religiões, de outros credos, de outras práticas. Mas para o trigo, para o joio, não. O joio é radicalmente contra, né? Não é contra por não estar lá, não. É contra a existência. Tem que exterminar, tem que acabar. Entendeu? 6. Instituições. Semelhante aos fariseus, que também eram joio dentro do judaísmo, o joio se caracteriza pela importância espiritual e existencial que dá a preceitos regulatórios sobre a religiosidade e prática de quem pode ser considerado fiel a Deus. O trigo, ao contrário, pensa como Jesus, de que o sábado e toda a instituição é importante, mas o mais importante é o ser humano. O joio e Jesus acreditam. O trigo e Jesus acreditam que Deus ama as pessoas e tudo criado deve existir em função das pessoas, para o bem individual e coletivo das pessoas, e não ao contrário. Ou seja, o sábado, as instituições foram criadas para o bem do homem, e não o homem para o bem do sábado e das instituições. Machismo. Entre as instituições que o joio usa para disciplinar as pessoas a um padrão considerado ideal, de acordo com a compreensão que Moisés teve sobre a vontade de Deus, é o machismo, a supremacia do homem sobre a mulher. Conhecendo a mente e o espírito amoroso de Jesus, o trigo contraria o entendimento mosaico. Homens e mulheres têm a mesma importância, mas por algum aspecto biológicos, emocionais, físicos e sociais, na maioria dos casos, a autoridade da família deve ser do homem, o qual deve exercer com o máximo de amor possível. Criminalidade. Ainda supervalorizando as instituições, o joio, defensor de penas duras, vingativas para os crimes cometidos por pessoas, seguindo o olho por olho e o dente por dente, embora quando cometem tais crimes, entendem que as mesmas penalidades não lhes devam ser impostas, pois suas justificativas são válidas e compreensíveis. Quer dizer, para os outros, o pior. Para mim, não, porque o que eu fiz é compreensível, não era ruim. Os outros, sim. O fariseu era assim. O trigo, movido pela mente de Cristo, repetindo o espírito amoroso de Jesus, de que o criminoso não sabe o que faz, que é vítima de uma série de razões sociais, promove a punição visando a disciplina do criminoso e da sociedade em geral. Tá? Então, é diferente. O joio vê a punição como vingança, olho por olho, dente por dente. E o trigo vê a punição como disciplina. É muito diferente uma coisa da outra. Aborto. Embora o joio seja favorável à violência da polícia, do Estado e da autodefesa, às armas e armamentos, às cadeias desumanas, ao capitalismo que tira dinheiro da saúde social, adoecendo e matando tanta gente todo dia,
tem briga declarada contra o aborto, dizendo que é a favor da vida. Ora, é a favor de tudo que mata muita gente, mas é contra o aborto porque defende a vida. Incongruência. Mas isso é natural para o joio. O trigo é contra todo tipo de violência, inclusive é contra o aborto. Mas tendo a mente de Cristo, com aquela adúltera, né? Jesus encontrou a adúltera. Mesmo assim, fica do lado da mulher que provoca o aborto, para que, cometendo o que se considera erro social, ela seja bem tratada, como acontece com as mulheres ricas que também fazem aborto, né? As ricas fazem bem e mantêm a saúde. Bom, não tem jeito, o aborto está acontecendo geral. Então, vamos apoiar, vamos ficar do lado de quem comete o erro. Qual é o erro? O aborto. Mas vamos ficar do lado dela, tá? Essa questão de erro também, temos que considerar o que é erro, tá? Nesse momento, dentro da lei, o que é erro e o que não é. Porque na época de Jesus, não era erro. Era permitido. As pessoas podiam cometer aborto. Entendeu? E Jesus, em momento algum, vai se preocupar com isso, vai falar sobre isso. Como em outras coisas também. 10. A diferença é enorme entre o cristianismo trigo e o cristianismo joio. É enorme. Como também é grande a diferença destes dois em qualquer outra religião. O joio não tem a mente de Cristo, então ele é violento, ditador, fariseu e age diferente de Jesus, dizendo que é para agradar a Deus. O trigo, em qualquer religião, é bênção, é anjo, é instrumento de paz divina, é alguém que sempre dá a outra face e anda a segunda milha para que, agradando a divindade, ame as pessoas como elas são, como elas pensam, como elas agem, mesmo que não concorde com o jeito que elas têm para serem quem são. Tá bom? Então essa é a diferença enorme entre o cristianismo trigo e o cristianismo joio, que a gente vê muito por aí. Tá bom? E aí isso é a resposta a quais as mais outras principais diferenças entre os cristianismos joio e trigo.